mais um detox mental, hoje ainda sobre o perdão, porque o perdão tem muito que se lhe diga e ontem eu prometi trazer-vos hoje também técnicas para ajudar a perdoar, seja a perdoar os outros, seja a perdoar-nos a nós próprios, porque ontem, para quem não viu, vai ver, então já está carregado no YouTube, a falta de perdão é uma brasa que seguramos e que só nos queima a nós, não é? É um peso, são correntes que nos aprisionam ao passado, àquilo que aconteceu e que nos impedem de ir para o futuro livres, libertos, soltos, leves, sem aquele peso que nós trazemos. Eu culpei durante algum tempo na minha vida, culpei os outros pela forma como me tratavam. E eu acho que todos nós passamos por isto. Claro que há pessoas que sofrem mais de autocensura, de autoculpa, e que se culpam mais a si próprias e, portanto, o perdão deve ser mais a si próprias, e há outras pessoas que têm uma estratégia mais de culpar os outros, de culpar o mundo pelo que lhes acontece, que é mais uma estratégia de vitimismo. Normalmente está associada aqui a uma ideia de vitimismo, de vitimização, e que também são sofrimentos. De qualquer das maneiras, a falta de perdão causa sofrimento, seja a falta de perdão por nós próprios, seja a falta de perdão pelos outros. E ontem eu falei, ontem expliquei melhor uma situação acerca da falta de perdão por mim própria, e hoje queria falar um bocadinho acerca desta ideia de nós culparmos os outros pela forma como nos trataram, como nos tratam, por não perdoarmos, por nos sentirmos humilhados, por sentirmos que não nos estão a respeitar, não é? Por falta de respeito, por acharmos, enfim, que devíamos ser tratados de uma maneira diferente e que eles não o fazem como nós achamos que devíamos fazer. Bem, algo que também irei falar mais para a frente, não vou densificar neste detox, mas irei falar mais para a frente, é esta ideia de uma coisa é o que o outro faz, o que o outro diz, o comportamento do outro para comigo. Outra coisa diferente é o que eu entendo, o que eu interpreto, qual é o significado que eu dou ao que o outro faz comigo, não é? E, por exemplo, alguém pode me chamar egoísta e essa pessoa até me considerar egoísta, eu vou me sentir tanto ou mais revoltada, humilhada, sentir que me faltam ao respeito, quanto eu estiver mais em paz com o facto de ser egoísta ou não. Porque se eu de facto estou em paz comigo, eu não vou sentir esse ataque pessoal, porque eu estou tranquila com isso e vou perceber que é só um problema da outra pessoa. Mas isto também já falámos um bocadinho acerca da censura. Aqui eu vim a falar então acerca do perdão também como uma dinâmica. Ou seja, nós de facto culpamos os outros pela forma como eles nos tratam, mas a convivência humana, a nossa convivência com os outros, com o outro é uma dinâmica. Ou seja, de facto alguém pode me tratar mal, mas provavelmente eu dei também alguma contribuição para que isso acontecesse. Consciente ou inconsciente, atenção, eu não estou a dizer que nós pomos-nos a jeito para ser maltratados. Mas muitas vezes, por exemplo, eu posso fazer um comentário que para mim é um comentário normal, mas seja pelo tom com que eu digo, seja pela expressão que eu utilizo, seja pela própria, o significado que aquela pessoa dá, ela pode se sentir atacada. E quando a pessoa se sente atacada, a sua resposta, a sua comunicação para comigo também vai ser diferente. E por isso nós temos que entender que todos os nossos resultados, tudo o que nós fazemos, e nomeadamente os nossos resultados em termos de comunicação com o outro, é sempre uma dinâmica, parte sempre também de nós. E muitas vezes essa dinâmica da nossa parte, da nossa e de todos, não é? Vem validar crenças que nós tínhamos, que nós temos, que nós trazemos. Também as crenças, como eu já disse, é algo que iremos falar mais para a frente, num próximo detox. Mas, suponham, eu tenho uma crença, vamos supor, eu tenho uma crença de que, eu gosto de dar aqueles exemplos típicos, a crença da mulher traída. Se eu tenho uma crença de que as pessoas me traem, as pessoas me enganam, as pessoas me mentem, então a minha postura para com as pessoas em geral vai ser uma postura de desconfiança, ok? O que é que acontece? Ainda que eu não o diga, a minha postura vai ser uma postura de desconfiança. Isso vê-se nas minhas expressões faciais, isso vê-se na forma como eu me retraio, vê-se na forma como eu não me entrego, ok?
ok? Isto sente-se. Eu não tenho que dizer às pessoas que eu não confio. Isto sente-se, ok? Como nos animais, isto sente-se inconscientemente. Ao fazê-lo, eu estou a transmitir já uma falta de confiança, uma desconfiança. É normal que se eu não inspiro confiança à outra pessoa, a outra pessoa também haja para comigo da mesma maneira. E eu não fiz nada. Tem só a ver com a minha postura, que já vem ligada a essa crença que eu tenho de engano. E por isso, o que é que vai acontecer? Eu vou atrair, eu vou criar à minha volta, eu vou criar na minha vida situações que vão validar essa crença. Essa e todas as crenças que eu tenha. Porquê? Porque a mente funciona de uma forma que eu me sinta segura, não é? A garantir que aquilo que para mim é verdade se mantém verdade, porque senão tira-me o chão, não é? Se alguma crença que nós temos nos é provada em contrário, nós ficamos sem chão, nós vivemos toda a nossa vida a acreditar que aquilo funcionava assim, não é? E portanto, toda a nossa postura, tudo o que nós criamos, toda a energia que nós pomos na nossa vida vai ser sempre para validar as nossas crenças. Não sei se já vos aconteceu alguma vez. Por exemplo, compraram uns brincos novos, compraram uns sapatos novos, compraram um carro novo, e a partir daquele momento vocês vão na rua e veem 3 pessoas com brincos iguais, 3 pessoas com um lenço igual, só veem carros iguais a passar. Aprendi uma palavra nova, eu não conhecia aquela palavra. Eu ainda agora aprendi, passei 30 anos sem ouvir a palavra, de repente ouvi a palavra 3 vezes nesta semana. Não sei se isso já vos aconteceu. Provavelmente já. O que é que isto, porque é que eu vos pergunto isto? Porque isto tem a ver precisamente com esse foco. Ou seja, nós na verdade só estamos despertos para aquilo que nós nos apercebemos, porque sempre esteve lá, os brincos sempre estiveram lá, os carros sempre estiveram lá, os lenços sempre estiveram lá, a palavra sempre existiu e vocês sempre a ouviram, mas há um dia em que vocês prestam atenção e nesse dia vão passar a prestar atenção daí para a frente. A validação das crenças funciona da mesma maneira. Eu tenho aquela crença e, portanto, eu vou procurar no mundo, inconscientemente, de uma forma inconsciente, eu vou procurar tudo o que valide a minha crença, tudo o que valide o meu mapa. Dei-vos o exemplo da mulher traída, podemos ter da vítima, seja um homem, seja uma mulher que é vítima de violência, por exemplo, é a própria postura, e atenção, eu não estou, já sei, isto vai dar comentários, eu não estou a dizer que as pessoas merecem ser violentadas, nada disso, não confundam, eu só estou a dizer que a postura de vitimismo, aquela postura de eu sofro violência, vai atrair pessoas violentas, porque as pessoas violentas vão procurar pessoas que se submetem, que se subjugam, precisamente por esta dinâmica. Nós somos atores na vida uns dos outros. Na nossa vida, na minha vida, eu vou atrair pessoas que venham representar todos os papéis para validar as minhas crenças. E, portanto, se eu me sinto uma vítima, eu vou atrair para a minha vida, através da minha postura corporal, através da minha energia, da forma como eu me mostro para o mundo, eu vou atrair pessoas para validarem essa minha crença. Por exemplo, se eu sou uma pessoa segura, eu vou na rua e eu vou com segurança. Muito provavelmente, um ladrão, enfim, não vamos entrar muito por aí, mas um ladrão vai olhar para mim e vai pensar, porquê é que ela se sente tão segura? Pode nem pensar, isto é emocional, é inconsciente. Mas pensa, eu não vou atacar aquela pessoa, porque aquela pessoa parece ser muito segura, eu não sei se ela sabe uma arte marcial, se ela é polícia, se ela é... não sei. Então quem é que ele vai atacar? Provavelmente quem está com medo, porque sabe que é uma pessoa, um alvo fácil. Entendem? Entendem esta dinâmica? E isto é inconsciente, porque é a forma como nós nos mostramos ao mundo, ok? Os animais sentem isto. Um cão sente se nós temos medo ou não. E, portanto, não são só os animais. Nós somos animais e nós, inconscientemente, nós conseguimos aperceber-nos dessas microexpressões, desses comportamentos que nós transmitimos.
E, portanto, se eu tenho uma crença de rejeição, se eu tenho uma crença de que toda a gente me rejeita, eu vou me pôr a jeito. Eu vou agir de forma a sentir-me rejeitada para manter, para alimentar essa crença. Se eu sinto que sou incompetente, eu vou criar situações em que eu valido essa incompetência. Eu vou me pôr a jeito inconscientemente. E por isso é necessário, eu estou-vos a dizer tudo isto acerca do perdão, para que nós compreendamos toda a nossa responsabilidade. Isto é uma dinâmica. Quando alguém nos trata mal, não é só essa pessoa que nos está a tratar mal. Nós estamos, de alguma forma, a validar uma crença de que devemos ser maltratados. Estamos a punir-nos, de alguma forma, porque provavelmente nós próprios também não nos perdoamos por alguma coisa. E isto é tudo inconsciente. O que é importante? É importante nós tomarmos consciência disto e percebermos que estas crenças, isto é o significado que nós damos. A realidade, ela existe ou não existe por si só, mas a minha realidade é o significado que eu dou ao que me acontece. Na programação neurolinguística fala-se da expressão mapa não é território. E isso significa precisamente isto. Uma coisa é o que é o território. Outra coisa é o mapa que eu construo. E eu vou desenhar esse mapa conforme eu vejo o território. Eu posso ver uma montanha muito grande se eu tenho medo de montanhas. Eu vou desenhar uma montanha muito grande. Se eu tenho medo da água, eu vou desenhar aquele lago muito maior, muito mais profundo do que quem adora a água. Então o mapa não é território. Uma coisa é o que nós achamos que é, outra coisa é o que é. E nós todos contribuímos para isso. E portanto eu trago-vos isto para nós entendermos que eu, ao culpar os outros pela forma como eles me tratam, eu estou a abdicar de todo o poder que eu tenho para alterar essa situação, para que a minha dinâmica, a forma como eu me comporto para com o outro seja diferente. Vejam bem, eu costumo dar um exemplo nas palestras motivacionais que eu faço, costumo dar um exemplo acerca do assumir o poder. Quando eu pergunto às pessoas se elas sabem que o resultado delas é a decisão delas mais o comportamento delas, dá o resultado delas, elas dizem que sim, eu assumo o meu poder. É? Então diz-me uma coisa, vais a conduzir e de repente, pum! Um carro que vem atrás de ti, bate-te. Eres responsável por alguma coisa? És responsável por isso? Foste tu que criaste essa situação em que o carro te bateu? Ah, não. Então, afinal, não tens responsabilidade pela tua vida, pelos teus resultados? Ah, se calhar não tenho. Agora vejam a diferença. Se eu saio do carro e viro para o outro condutor que me bateu e vou-lhe dizer: oh, seu asno, olha lá o que fizeste, não vês para onde é que andas, onde é que tiraste a carta, não prestas para nada, não devias pegar no volante, não. Como é que acham que ele me vai responder? Independentemente de ele ter culpa ou não do acidente. Como é que acham que ele me vai responder? E se ao invés disso eu sair do meu carro e me virar para ele e digo: amigo, tenha calma, estas coisas acontecem, toda a gente se distrai, não tem problema, está bem? Sente-se bem, não se magoou? Eu também estou bem. Vamos fazer aí a declaração amigável, tudo se resolve, é só chapa. Não se preocupe com isso. Como é que acham que vai ser a resposta dele? Acham que vai ser igual ou diferente do primeiro cenário? Percebem agora a vossa responsabilidade? Percebem a nossa responsabilidade na dinâmica? A minha crença de que o mundo está contra mim vai fazer com que eu responda para o homem: mas alguém tinha que vir bater no meu carro, porque o mundo está contra mim, porque eu sou uma vítima. Se eu acho que é normal as pessoas distraírem-se e eu não tenho a crença de que o mundo está contra mim, eu vou compreender que podia ser ele, podia ser eu, podia ser qualquer pessoa. E essa minha crença vai determinar o meu resultado, vai determinar se eu levo uns papos na cara a seguir ou se eu tenho o meu carro arranjado. Sim? Ok, então é esse poder que vocês devem assumir. Ao assumir esse poder, nós conseguimos perdoar, conseguimos perceber que, e perdoar, vejam o detox ontem porque eu tenho aqui alguma comichão com o perdoar, mas nós vamos conseguir perceber que nós podemos assumir o nosso poder. Então, como é que se perdoa? Estratégias para perdoar. Eu diria que há 3 tipos de perdão diferentes.
o perdão a mim mesmo, o perdão ao outro e o perdão do outro a mim. Ok? Então, o perdão a mim mesmo é um perdão... Todas elas, a técnica que eu vos dar é igual para todos. Tenho que escrever uma carta. Ok? Então, para eu me perdoar a mim, eu vou-me escrever uma carta a mim, a explicar-me, a justificar-me porque é que eu tive um determinado comportamento no passado, que é esse, que eu me arrependo, que eu não me perdoei ainda. Eu vou-me explicar, eu vou justificar e vou-me pedir perdão. E eu vou escrever essa carta para mim e depois de escrever essa carta eu vou lê-la em voz alta. E vou perceber o quão inflexível e injusto eu estava a ser comigo. Ok? Quanto ao perdão ao outro, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou escrever uma carta para o outro, não tenho que lhe entregar. Não é para lhe entregar, só entrego se eu quiser. Mas eu vou escrevê-la como se lhe entregasse. Eu vou escrever uma carta para o outro, a explicar-lhe, a justificar-lhe porque é que eu, quando fiz aquilo de que me arrependo, tudo o que me motivou, o que é que eu não sabia fazer na altura, porque é que eu não fiz diferente, vou-lhe explicar que eu agora fazia diferente e porque é que eu agora fazia diferente, porque é que eu estou arrependida e vou-lhe explicar todos os porquês de eu, no passado, ter agido daquela maneira. E depois vou lê-la como se eu fosse o outro. Ok? Para terminar, a carta do perdão do outro a mim própria. Alguém que me fez mal. Este normalmente é o mais difícil. Alguém que me fez mal. Lá está, eu achar que a pessoa me devia ter tratado de outra maneira. Para além de eu perceber racionalmente que eu própria também, certamente, tenho alguma mão nisso, consciente ou inconscientemente, eu vou fazer exatamente a mesma estratégia. Eu vou fingir que sou o outro. E vou pedir perdão. E eu vou arranjar uma forma de me desculpar. Eu vou assumir, vou fingir que sou o outro e vou fingir que eu preciso desse perdão. E eu vou pedir esse perdão a mim. E eu vou escrever a carta como se eu fosse o outro, para mim. E vou explicar todos os motivos que eu estou a inventar. Eu não sou o outro, eu não conheço os motivos dele. Mas eu vou inventar como se eu fosse o outro e vou explicar nessa carta porque é que eu agi daquela maneira e porque é que eu hoje, se tivesse esta consciência, não agiria da mesma maneira. Mesmo que o outro continue a agir da mesma maneira para convosco. Porquê? Porque o outro provavelmente ainda não tem essa consciência. Mas vocês vão escrever esta carta como se fosse no futuro. Como se o outro já tivesse tomado consciência do mal que vos está a fazer. Ok? E escrevem essa carta como se fosse o outro para vocês. E depois leem essa carta com carinho. E muito provavelmente o significado, a emoção que vocês dão ao outro vai ser diferente. O que significa que a vossa postura daqui para a frente para com o outro também vai ser diferente. O que significa que mais para a frente a postura do outro para convosco também vai ser diferente. Porque, mais uma vez, tudo é uma dinâmica. As relações humanas são uma dinâmica e todos nós contribuímos com alguma coisa. Seja consciente, seja inconscientemente. Ok? Então pronto, era isto que eu vos tinha para passar hoje acerca do perdão. Espero que tenha feito aí um detox, tenha desintoxicado mais um bocadinho das vossas emoções de culpa e de censura. E espero que estas técnicas das cartas vos ajudem a libertar, a soltar essas correntes, a soltar esse peso e que vos permitam andar para a frente em vez de ficarem aprisionados às correntes do passado. Está bem? Que vos traga essa liberdade, essa paz, essa leveza e amanhã estaremos cá outra vez para mais uma limpeza mental e emocional. Não percam o próximo detox, porque nós também não. Obrigada por estarem aqui.